Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando mais um encontro com a Palavra, esse espaço no nosso canal reservado para o aprendizado da Palavra de Deus. E hoje chegamos no nosso último episódio, a respeito das recomendações do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. O tema central que nós estamos aprendendo é cristão forte e igreja forte. E hoje chegamos ao último episódio dessa série, a qual nós iremos intitular como Sejam Prudentes. O apóstolo Paulo ele deu várias recomendações para a igreja em Tessalônica, para os tessalonicenses, e nós já aprendemos 7 lições com esta 8 a respeito dessas recomendações de Paulo a esta amada igreja. Então eu quero convidar os irmãos para que neste momento abram suas Bíblias comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Hoje nós iremos ler dos versos de número 20 até o 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 20 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Por que esta é a nossa última recomendação? Em algumas versões da Bíblia, principalmente as mais atuais, elas colocam um ponto final aqui nesses versículos. Então, no versículo 20 tem um ponto final, no versículo 21 tem um ponto final, e no versículo 22 tem um ponto final. Mas a edição Almeida Revista e Atualizada, que é a mais comum que nós lemos em nossas igrejas, ela não coloca um ponto final, ela coloca um ponto e vírgula. Então, entende-se que o assunto que começa do versículo de número 20, ele se estende até o versículo de número 22 em um assunto só. Paulo não encerra ali, como nos demais versículos com um ponto final, ele coloca um ponto e vírgula. Por isso hoje, essa é a nossa última recomendação, porque entendemos que do versículo 20 a 21, Paulo ele dá uma só recomendação, ainda que assuntos diferentes, mas o entendimento ali, a compreensão é de um assunto só, que era para que os tessalonicenses fossem prudentes. Por isso, ele diz isso, começando pelo versículo de número 20, falando: Não desprezeis as profecias. O que é essas profecias? Será que Paulo aqui está incentivando o dom de profetizar, como nós vemos lá no Antigo Testamento, os profetas, que falavam com o povo, falavam com os reis, sempre começavam com aquela frase, que é bem aquela frase de impacto, assim diz o Senhor. E como nós vemos no Antigo Testamento, será que Paulo está dizendo que agora no Novo Testamento nós também temos esse tipo de profecia? Nós precisamos entender que no contexto da igreja em Tessalônica, havia vários ensinamentos naquela época. E muitas pessoas ensinavam um evangelho errado, um evangelho totalmente fora dos princípios cristãos. Então as pessoas confundiam muito o evangelho com o judaísmo, o evangelho com o misticismo, o evangelho com o gnosticismo, que eram outras filosofias da época,
e juntavam os ensinamentos e passavam adiante. Então ficava muito confuso, né, o ensino da palavra. E tinha-se a tendência então de se recusar todo e qualquer ensino, né, que fosse, né, contrário à palavra de Deus, ou então que as pessoas entendiam que era contrário à palavra de Deus, melhor dizendo, né? E então essas profecias eram rejeitadas. Mas Paulo vai dizer para não desprezar as profecias, que era preciso analisar, né? Para nós entendermos um pouco este contexto, eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Do versículo de 1 a 3, Paulo ele fala a respeito do que eram essas profecias, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Paulo vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então nós podemos entender, né, que quando Paulo fala que não desprezeis as profecias, era que eles deviam analisar, não rejeitar de imediato, mas analisar, né, aquilo que era ensinado, aquilo que era pregado, né? Eles precisavam aprender a examinar. Nós, hoje, entendemos que a pregação expositiva, o modo como a palavra de Deus é pregada, né, ela traz recursos, né, ela traz vida para as pessoas quando ela entende que a palavra de Deus hoje ela não precisa ser revelada, ela já foi revelada, né? O falecido pastor Billy Graham, ele dizia que a Bíblia ela tem um início e um fim. Então tudo que Deus pretendia, né, revelar para a humanidade, ele já revelou nas suas sagradas escrituras. Não há nada fora, né, que precisa ser acrescentado ou então retirado. Tudo está na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então não existem profecias, como muitos pensam, né? Profecias novas, nova revelação de Deus, não. O texto bíblico ele precisa ser ensinado, ele precisa ser exposto para a igreja, para que a igreja compreenda o seu contexto e aprenda a aplicar, né, esse ensino na sua vida. Então Paulo vai dizer para não desprezar as profecias, não desprezar os ensinamentos, mas avaliem, examinem, né? E Paulo faz menção disso lá em Atos, né? Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, vamos abrir lá em Atos, capítulo 17, versículo de número 11, olha que interessante, vai dizer assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve ouvir, né, aprender, mas examinar, para ver se de fato é isso mesmo que está escrito, né, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Se é esse sentido mesmo. Por isso é importante conhecer a Palavra, é importante ter um tempo, né, de aprendizado da palavra, de ensino bíblico, para o enriquecimento do conhecimento da palavra, né? Nós precisamos enriquecer, né, a nossa visão, né, o nosso entendimento da palavra de Deus, né? Jesus mesmo disse, né, o meu povo erra por falta de conhecimento. Não devemos ser radicais a ponto de desprezar tudo, principalmente nos dias de hoje, né? Nós temos acesso a tanto conteúdo, nós podemos acessar tantas plataformas, né, de vídeos, redes sociais,
ouvir tantos ensinamentos, não podemos ser tão radicais, mas precisamos ser criteriosos, entender aquilo que está sendo ensinado, né? Podemos tirar algo bom? Sim, podemos, mas precisamos examinar as Escrituras. Aí Paulo entra no próximo versículo. Olha que interessante. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Vejam que é o mesmo assunto. Ele continua falando, né, do ensino, das profecias. Né? Julgai, examinai, né? Verifiquem, né, se realmente o que está sendo ensinado está de acordo com a palavra. Vejam que Paulo já estava preocupado com a igreja, né, em Tessalônica, com os tessalonicenses, porque eles não eram iguais os crentes de Bereia, né, que examinavam para ver se aquilo que Paulo estava ensinando, que aquilo que os apóstolos estavam ensinando era de fato aquilo que estava escrito nas Escrituras. Nós precisamos julgar, né? Mas o julgar aqui, não julgar a pessoa, mas o seu ensinamento, aquilo que ela está ensinando. Nós precisamos aprender, né, a julgar, né? Tudo aquilo que que chega até o nosso ouvido, nós precisamos reter o que é bom e lançar fora o que é mal. E para reter o que é bom, nós precisamos passar pelo filtro, que é a palavra de Deus. Ela vai dizer para nós o que está certo e o que está errado. Né? Nenhuma palavra de homem, nenhuma visão, nenhuma profecia, né? Nenhum sonho, nada disso tem poder. A única ferramenta, né, que Deus escolheu para falar com o seu povo é a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus nós podemos ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. E depois ele continua, né? Afastem-se de toda forma de mal. Então Paulo fala para sermos prudentes, tanto na casa de Deus, ouvindo, né, as coisas de Deus, ouvindo as pregações, ouvindo os louvores, os hinos, para ver também se estão de acordo com a palavra de Deus, se não tem nenhuma heresia, né? Se não tem nenhum outro ensinamento. É muito importante também não analisarmos somente as pregações, mas também os hinos que nós cantamos. E Paulo fala, depois de tudo isso, afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, você reteve o que é bom, o resto você precisa jogar fora, né? Você precisa se afastar, se afaste de toda, né, aparência do mal, de toda forma do mal. Tudo que não vai edificar a sua vida, tudo que não vai fazer você crescer espiritualmente, tudo que não vai te tornar um cristão melhor, um servo melhor, um marido melhor, um filho melhor. Afaste-se. Desligue a televisão, desligue o celular, né? Desligue o computador, saia da internet, pare de ler esse livro, pare de ouvir essa música. Tudo que não edifica a sua vida, lance fora. Lance fora, né? E tudo que irá edificar a sua vida, tudo que irá fazer você crescer espiritualmente, mergulhe o seu espírito, a sua alma, e você verá o quanto você sentirá a presença de Deus e o quanto você vai ser cheio do Espírito Santo. Então essas são as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalonicenses e também para as nossas vidas. Se queremos ser cristãos fortes e ter uma igreja forte, nós precisamos seguir os conselhos que Paulo fala através da palavra de Deus. Todo o ensino da palavra de Deus é proveitoso para edificar, né? Para fazer com que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra do nosso Senhor. Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos. Até lá!